crescimento, quem deu foi o Senhor. Então, o que é que agora está faltando, irmão Ribamar, se nós já plantamos e não colhemos? Vamos agora esperar no crescimento do Senhor. É verdade, vamos esperar no crescimento do Senhor. Mas esperar entre esse crescimento do Senhor não implica dizer agora o seguinte: não, nós já cantamos, nós já pregamos, nós já fizemos evangelismo, agora vou sentar, vou cruzar as pernas, os braços e vou esperar o tempo do Senhor. Não, não é assim. Esse tempo de espera, que é o tempo do Senhor, ele requer envolvimento, ele requer ainda participação. Irmã Toinha, ele requer a participação. Esperar no Senhor, queridos irmãos, é ter a confiança nele. E esse esperar não é esperar de qualquer jeito, não é esperar de qualquer forma, mas é esperar tendo um movimento de participação, tendo um movimento de envolvimento. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo fez as etapas, mas o crescimento, quem deu, seja o nome do nosso eterno e bom Deus. Então, queridos irmãos, se tratando de um culto de missão, nesta noite, a semente está sendo regada. Louvado. Uma experiência de pregar o evangelho para uma pessoa. É por isso que eu digo aqui, irmãos, em se tratando de dinheiro, pessoas, quando Deus lhe dá no Brasil, em especial em cidades, com certeza aquela pessoa já ouviu o evangelho inúmeras vezes. Acontece que ele não se converteu ainda, porque ainda não havia chegado o tempo do crescimento do Senhor. Então, querido, nesse momento, quando você leva a palavra para alguém, quando você prega para alguém, com certeza essa pessoa já ouviu o evangelho outras vezes. E se você tiver Salvador, é porque desistindo fácil. Não, já evangelizar. Você existiu. Nós não devemos dizer, embora os nossos materiais não estejamos vendo nenhum resultado, nenhum progresso. Talvez você vai pregar uma vida inteira para uma pessoa ter com você, mas muitas vezes ela vai viu que não é do seu círculo de amizade, que a vez nem conhece, e ela se converte. Mas fruto de quê? Na vida dela, fruto de quem? Fruto seu, fruto meu, nosso, que levamos a palavra para ela. E aquela palavra, quando a Bíblia diz, irmãos, que a palavra jamais volta vazia, né? E aí isso muitas vezes tem causado em nós alguns desânimos, alguns dissabores. Dizer, irmão Ribamar, não vou mais evangelizar o São Lucas, não. Nós já evangelizamos tanto aqui. E as pessoas esquecemos, irmãos, que nós vivemos em dois tempos. O tempo do homem e o tempo de Deus. Quando chegar o tempo de Deus na vida dela, desse crescimento aqui, olha que Paulo disse, eu plantei. Paulo disse, eu preguei o evangelho, eu anunciei a palavra. Ele vai dizer, parou agora. Apolo, estamos aqui da
fazendo lá? Ficou reavivando, ficou trazendo à mente daquelas pessoas a palavra que Paulo levara, o evangelho, a mensagem que Paulo pregara. Apolo ficou lá trazendo a memória na mente daquelas pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Então o regar é este, é trazer a memória, é levar a memória daquelas pessoas que já ouviram o evangelho, mas que não se converteram. Então nós estamos aqui, irmãos, nós em São Lucas, contextualizando, trazendo para o nosso dia. E nesta tem o hábito de planta em casa, quem tem? Vou lá, os irmãos têm jardim em casa, tem planta em casa. Irmão, será que você tem uma planta em casa? Eu plantei aqui, está plantada, eu já aguei. Então deixa lá. Me diga aí, o que vai acontecer com ela? Hein? E o que vai acontecer com ela? Você não regar ela todo santo dia, botar águazinha lá, pegar a chaleirazinha, pegar a coisinha de água, bota lá para ela ter vida, para deixar. Ela vai murchar e não vai servir para mais. Da mesma forma, a no coração de cada jovem, no coração de cada criança, ela precisa ser regada, seu Ricardo. Ela precisa ser todos os dias, se não de vez por outra, regada no coração dela. E uma vez regada, irmãos e irmãs, uma vez regada, esta palavra vai nascer, vai crescer, vai dar fruto, e fruto digno de arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Então, queridos, não nos esqueçamos nunca desse texto bíblico aqui, deste exemplo aqui para nós, entendermos que a nossa missão aqui, cada um de nós, somos agentes ativos dentro do reino dos céus. Cada um de nós. Quando fomos salvos, Deus já viu de antemão qual seria a minha função. Quando você foi salvo, Deus lhe lavou, lhe purificou, Ele já sabia a sua função. Agora, tem uma função que esta aí é primordial, que ela é inerente a todos, a todas. É claro que quando Deus salva aqui, cada um tem um talento aqui. A irmã tem um talento para reger, o irmão tem um talento para cantar, para apacentar, o irmão tem um talento para estão dados aí para todos. Agora, o desse mundo aqui, estou afadigado, não quero mais estar aqui. Então você quer acelerar? Ele tem poder para fazer tudo isso. Mas, no entanto, quando ele nos escolheu, Ele nos deu essa missão. E a Bíblia vai dizer para mim e para você, que os anjos do céu queriam estar aqui para pregar o Evangelho. Mas Deus não deu a eles esse privilégio, não deu. Ele deu esse privilégio a mim, deixou a mim e a você. E a Bíblia, os embaixadores do reino dos céus aqui na representante do reino dos céus, do grande irmão para a igreja. Esse é um privilégio. Um embaixador, ser um representante. Se porventura tiver nessa plateia alguém que não sabe o que é um embaixador, o que é um representante,
É alguém que representa outra pessoa numa nação diferente. Por exemplo, no Brasil, lá nos Estados Unidos, tem um embaixador lá, tem uma embaixada brasileira que representa o governo brasileiro. No Japão, na China, na Índia, em qualquer nação organizada, em Israel, o governo brasileiro tem alguém lá representando. Então, o embaixador é isto. É alguém enviado para representar. E Deus nos diz que eu e você somos embaixadores, somos representantes dele aqui na terra. Oh, aleluia! E nós, como representante desse Deus, como representante desse céu, como representante dessa cidade maravilhosa, como representante dessa nação, irmão, não tenha inveja de quem tem dupla nacionalidade. Alguém que é brasileiro e ao mesmo tempo é estrangeiro. Alguém que é estrangeiro e ao mesmo tempo é brasileiro. Alguém que veio para morar no Brasil e aqui, por exemplo, da Alemanha, chegando aqui, se naturalizou brasileiro. Então ele tem duas cidadanias, a cidadania alemã e a cidadania brasileira. Você e eu não devemos nos envergonhar e nem ter nem medo e nem inveja, porque nós também temos dupla cidadania. E a nossa cidade é muito melhor. A cidade, o país, a nação que nós representamos é muito melhor. Louvado seja o nome do Senhor. A nação que você representa, irmão, é a nação do reino dos céus. A nação que você representa, minha irmã, é a nação do reino dos céus. A pátria que eu represento é a pátria celestial. A pátria que você representa é a pátria celestial. Louvado seja o nome do Senhor. Deus lhe fez embaixador. Deus lhe fez representante desta pátria. Louvado seja o nome do Senhor. E é interessante, se você for notar, alguém que está aqui de outra pátria, de outra nação, que vem para a pátria brasileira, geralmente ele traz os seus costumes, geralmente ele traz a sua cultura, e chega aqui muitas vezes, ele compartilha a cultura dele. Por exemplo, se vir alguém lá do Rio Grande do Sul para cá, para o Nordeste, qual é a cultura do Rio Grande do Sul? É comer churrasco e, vamos lá, e aquele outro que chamam lá, chimarrão, não é isso? Nem a cultura deles lá, a cultura deles é essa. Se ele vir para cá, ele vai querer, de certa forma, também compartilhar a cultura dele. Qual é a cultura dele, irmã mocinha? Comer churrasco e beber, é isso? É tomar chimarrão. Então essa é a cultura dele, louvado seja o nome do Senhor. E a nossa cultura de cidadão do céu, a nossa cultura de cidadão do céu, qual é, Ricardo? É compartilhar, é pregar o evangelho, é falar do amor de Deus, é dizer que o céu é real, é dizer que o céu existe e que foi preparado para todos quantos aceitarem a Cristo. Então essa é a nossa missão. E nós temos, a irmã Bruna, de compartilhar essa cultura. Qual é a cultura, irmão Ibamar? A cultura do céu. Queridos, estamos vivendo uma época de um ceticismo muito grande. E o que é o ceticismo, irmão Ibamar? É colocar em dúvida tudo e todos. E estamos vivendo hoje, infelizmente, essa cultura no Brasil, a cultura do hedonismo, a busca pelo prazer. Se está me dando prazer, não importa se é certo, se é errado, vou me deleitar nesse prazer. Pela busca desse ceticismo, duvidar. Rapaz, será que isso aqui é álcool mesmo? Não sei, acho que não. É álcool, é? Não sei. Apesar de eu ver e saber que aqui dentro desse recipiente tem um álcool gel, eu sei que é álcool, mas mesmo assim eu lanço dúvidas sobre a existência desse álcool aqui. Da mesma forma é o que nós estamos vivendo hoje no mundo, a cultura do ceticismo, de duvidar de tudo. Eu sei que o céu existe, eu sei que o céu é real, eu sei que eu vou para lá, eu sei que está preparado para mim, mas mesmo assim eu lanço dúvida. Será que é real? Será que existe? Será que o céu realmente existe? Será que Deus existe? O cara sabe que existe, sabe que é real,
Sabe, se ele não se converter e morrer numa vida de pecado, ele vai para o inferno. Mas mesmo assim, ele prefere lançar dúvida para ficar no benefício da dúvida. Mas nesta noite, Deus levanta aqui no São Lucas uma congregação de pessoas que não vivem esse ceticismo, mas uma pessoas que vivem a realidade do céu, que sabe que o céu é real e é nós, é eu, é você que temos que confrontar essa cultura. Você sabia disso? Que é você, irmã, que é você, jovem, que é você, criança, que é você, senhor, é você que Deus levantou nessa geração para confrontar essa cultura que aí está. E confrontar, meu irmão, não é recuar. É, irmão, é mesmo, será? Rapaz, eu também tenho dúvida. Será que é álcool mesmo que está aí dentro? Infelizmente, nós temos muitos dos nossos embaixadores do reino dos céus que também estão sendo envolvidos por essas dúvidas. Mas nesta noite, neste local, eu creio que Deus está falando ao coração de gente aqui. Irmão, o ato de compartilhar esse reino, o que é mais interessante, é que existe multiformas de compartilhar. Eu vejo, Ricardo, hoje, o mundo hoje está preparado para que esse evangelho ande a galope, ande a velocidade de luz. O mesmo mundo que foi preparado, o mesmo império romano, o império das trevas que foi preparado para a vinda do Messias, para a vinda do reino dos céus, para a vinda do Salvador. Nós estamos vivendo hoje tempos iguais, o mundo está preparado, esse império das trevas está preparando, digamos assim, uma forma, método, para que este evangelho chegue aos lugares mais longínquos da face da terra. Tudo está sendo preparado para esse evangelho chegar a esses corações. E uma vez chegada, irmãos, eu quero repetir de novo com você aqui. O fim virá, não é com a conversão de todos. A irmã Ibamar quer dizer que Jesus só vai vir salvar, arrebatar a sua igreja se todos se converterem. Não, o texto não diz isso. O texto diz, quando este evangelho for pregado a todos, aí virá o fim. É isso que o texto diz. É claro que o desejo de Deus, a vontade de Deus é que todos sejam salvos, é que todos alcancem ao céu de glória, é que todos cheguem ao céu. Mas Deus não obriga ninguém. Deus não obriga ninguém. E na sala de aula, na aula passada, foi levantada uma discussão semelhante a essa. Do livre-arbítrio que Deus dá a todos, a escolha que Deus dá a todos. Deus escolheu a todos para ir ao céu. Todos foram escolhidos, toda a raça humana, todo ser que tem fôlego, que tem vida, que tem inteligência. Deus escolheu para ir ao céu. Agora, nessa escolha de Deus, Ele fez algo lindo na minha vida e na sua vida. Que nos deu o direito, o livre-arbítrio, ou apesar, e aí é um conflito muito grande com os irmãos calvinistas, com os irmãos reformados, que dizem que todos vão ao céu, já está escolhido quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Irmão, esse entendimento é um entendimento de um Deus injusto. Quer dizer que Deus não deu a chance, a oportunidade para aquela pessoa, já escolheu, é esses branquinhos aqui que vão para o céu, esses aqui não vão para o céu. Não, de maneira nenhuma. A eleição de Deus, que está na Bíblia, do texto de Efésios, a eleição, quando se refere à Bíblia, quando se refere ao termo eleição, não ao indivíduo, mas a todos. Deus elegeu toda a raça humana. Nunca uma pessoa, Deus elegeu só eu para ir para o céu e deixou a irmã de fora. Deus elegeu a minha casa para ir para o céu e deixou a casa do vizinho de fora. Não, a eleição bíblica, o termo eleição na Bíblia se refere a
todo se refere a um coletivo, não a um individualismo. E nessa eleição que Deus escolheu, e aí eu já fiz várias vezes essa comparação aqui. Você muitas vezes está concorrendo a um cargo de vereador, a um cargo de prefeito. Você foi eleito, muita gente votou em você, você ganhou a eleição. Mas para você exercer o mandato, existe um negócio chamado justiça eleitoral. E essa justiça eleitoral vai lhe diplomar, vai lhe entregar um diploma e vai dizer, está aqui, você foi eleito, você tem obrigação de exercer o mandato de vereador, o mandato de prefeito. Da mesma forma é Deus. Jesus é o meu diploma, Jesus me escolheu, me elegeu, e Ele é o meu diploma, é o meu passaporte que me conduz ao céu de glória. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu preciso me diplomar, eu preciso da salvação, eu preciso aceitar. Louvado seja Deus. E uma vez aceitando, eu tenho que permanecer, porque também aqui há uma outra confusão. Uma vez salvo, salvo para sempre. Mentira. Eu posso perder a minha salvação. Você pode perder a sua salvação, porque a salvação ela é condicional. É enquanto eu estiver na presença de Deus, é enquanto eu estiver fazendo a vontade de Deus. No dia que eu me desviar, no dia que eu deixar os preceitos da palavra, deixar os ensinamentos, eu perderei a minha salvação. Porque, queridos, a salvação, é claro que é um ato de Deus, é um favor imerecido. Eu não merecia, você não merecia, mas Ele nos elegeu e você agarrou, eu agarrei. Quantos de nós que aqui estamos não lutamos pela nossa salvação? Lutamos não para ganhar, porque Cristo já ganhou no Calvário, mas lutando para não perder, porque o inimigo das nossas almas, ele está fazendo de tudo, ele trabalha 24 horas para fazer, para tomar a minha salvação, para tomar a sua salvação. Por quê? Aí você faz a pergunta, por quê? Pergunta à igreja, por quê? Por que que o inimigo quer tomar a minha salvação? Por quê? Sabe por quê? Porque um dia ele foi de lá. Um dia a irmã Socorro, ele morou no céu. Um dia ele esteve com o Senhor, ele se congregou na melhor igreja, no melhor pastor, ele esteve lá, ele sabe que lá é bom, ele sabe que lá é maravilhoso, ele sabe que lá é lindo, e ele não tem mais direito lá, não tem mais lugar lá. Então agora ele vai fazer com que você não vá, com que eu não vou, mas nesta noite, pela autoridade do nome de Jesus, você vai ao céu, eu vou ao céu, porque a minha salvação ninguém tira lá de mim. E deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Tem muita gente culpando o diabo uma culpa que ele não tem. Vou repetir. Tem muita gente culpando o diabo por uma culpa que ele não tem. Quem é capaz de tomar a sua salvação? O diabo? Não. Jamais. O diabo não tem esse poder de fazer você perder a sua salvação. Quem tem esse poder de fazer você perder a sua salvação é o pecado. A única pessoa. Ai, mãe Bamar, você pela minha salvação? Sou não. Ai, mãe Bamar, o pastor da igreja, o pastor Raposo, o pastor Hamilton, ele é responsável pela minha salvação? É não. É responsável pela salvação das irmãs do Círculo de Oração? Luna, a irmã Flávia, é responsável pela... É não. Vamos lá. Cada um de nós dará conta de si mesmo a... Vamos lá, igreja, repete comigo. Cada um de nós dará conta de si mesmo
a Deus. Então eu entendo o seguinte, que eu é quem sou responsável pela minha salvação. Você é quem é responsável pela sua salvação. Somente você e mais ninguém. Então, irmão e irmã, se eu agora, qual é a função do pastor? Qual é a função do dirigente? A função minha, a função do pastor é lhe conduzir. Dizer, irmão, o caminho é esse aqui. Ô, irmão, Ricardo, está errado, o caminho é esse, meu filho. Segue por aqui. A Bíblia diz isso. A Bíblia está dizendo isso. Não, não vai, é por aqui. A nossa função é lhe orientar, é lhe conduzir. Agora você vai ou não, se quiser, você obedece, se quiser, porque eu tenho certeza que nenhum pastor, nenhum dirigente vai orientar um fiel, vai orientar um servo de Deus. Nós lhe orientamos é seguir os ensinamentos, é lhe orientar. Certo? A Bíblia diz isso, a minha função aqui é trazer a Bíblia para você, é trazer a Bíblia para a igreja, porque é a Bíblia que nos alerta, é a Bíblia que nos diz o que é pecado. Não é o pastor que diz o que é o pecado, não é o dirigente que diz o que é o pecado. Quem diz o que é pecado é a Bíblia. É ela quem diz o que é pecado. Então a nossa função aqui, a minha função aqui, como pastor local, como dirigente local, é pregar a Bíblia. É lhe conduzir até você chegar ao céu de glória. E eu finalizo nesta noite dizendo para você o seguinte: a salvação é sua, ela é gostosa. Se você perguntar a um irmão adventista se ele é salvo, não sei se já mudou o conceito agora, mas antigamente era esse. Se você perguntar para um adventista que converte, assim não tem adventista e adventista, né? Tem assembleiano e assembleiano. Se você perguntar para um adventista, você é salvo? Ele vai dizer, olha, eu não sou salvo. Eu estou trabalhando a minha salvação. Nosso caso é diferente. Nós não estamos trabalhando a nossa salvação. Eu sou salvo? Sou. Por quê? Porque todo aquele que crê e for batizado. Então, eu sou salvo. Então, agora eu tenho que fazer o quê? Cuidar da minha salvação. Não que eu estou trabalhando por ela, porque ela já está ganha no Calvário. Eu tenho que cuidar da minha salvação para que o inimigo não roube de mim. Então, nesta noite, cuide da sua salvação. Porque, irmão, o bem... Escute aqui. O bem maior que você tem nessa terra não é a sua família. O bem maior que você tem nessa terra não é o seu emprego. O bem maior que eu tenho, que você tem, é a sua salvação. Não negocie, não vende, não troque por nada. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe, nos guarde no seu amor para todo sempre. E que não esqueçamos, Paulo plantou e Apolo regou. Então estamos vivendo o tempo aqui do São Lucas, é o tempo de regar. Louvado seja o nome do Senhor. É o tempo de regar. Regue lá na sua rua, na sua vizinhança, no seu local de trabalho, nos seus amigos da escola. Regue lá. Porque eu tenho certeza, como leu, vamos ver aqui o texto sagrado. Ter a pessoa se converter, eu não vou ganhar o galardão. Verso 8 que diz, olha o verso 7 e 8, e vamos concluir aqui, só lendo. Abra sua Bíblia e leia comigo. Ora, verso 7, pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo. Então não se preocupe quanto a isso, porque Deus vai saber. Isso lhe abençoe, lhe guarde no seu amor. E se prepare que em 2022 nós vamos regar com vontade o que já foi plantado e o que está aí, para que não morra.
Vamos ouvir um louvor e nesta canção vamos estar servindo a Deus com a nossa oferta. Vamos ouvir a irmã Josiane com a oportunidade, louvando ao Senhor nosso Deus. Enquanto a irmã Josiane louva, vamos estar servindo a Deus com as nossas ofertas para o trabalho do Senhor. E só lembrando, amanhã, segunda-feira, ciclo de oração, a partir das 7h30, tá certo? Terça-feira, culto de ensino, sexta, quinta, culto de oração, e o trabalho do Senhor prossegue nesse local. Vamos ouvir então já a irmã já anunciada. Saúde a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Olhando para na arena, os nossos irmãos prometidos, e como se fosse um vídeo, os nossos irmãos devorados por fortes leões, de que corria como enxurrada pelo chão. Era a semente do evangelho, era sinal de salvação, pois cada alma que partia irá direto ao paraíso, mesmo morrendo aos grilhões. A Deus não era prejuízo. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando, pra manter o evangelho vencendo. Eles iam morrendo e Cristo falando do sangue dos irmãos que tiveram coragem de enfrentar os açoites e a morte, levar a mensagem. Sei pitado de forma cruel, foram mortos ao fio da espada, que eles estão no seio de pensou em ser covarde. Não, que Jesus Cristo é o Salvador. Começa quem for fiel até a morte, terás a coroa da vida. Do sangue, oh aleluia, Jesus. Evangelho vencendo, eles iam morrendo e Cristo falando. Eu sou a semente
levar a mensagem. Eu sou a semente do sangue, Os irmãos que morreram sangrando. pra manter o evangelho vencendo. Eles iam morrendo e Cristo falando. Eu sou a semente. Irmãos que tiveram coragem de enfrentar os açoites e a morte, levar a mensagem. De enfrentar os açoites e a morte, levar a mensagem. Amém. Queridos, antes